Todo ser humano nasce com a eternidade dentro de si. Todo ser humano nasce com o objetivo de adorar e honrar quem ele é, pois ele é o único digno de receber a adoração. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é tudo. Ele não é um Deus que abre ou fecha portas, não. Ele é a porta, Ele é a tempestade e Ele é calmaria. Ele é tudo que existe, Salvador de nossas almas, o oleiro que molda o vaso. Ele é juiz, Ele é o Filho de Deus, Ele é o autor dessa vida e de tudo que nela existe. Eu sou apenas um miserável alvo desse amor que até hoje eu não consigo entender muito bem, mas Ele é verdade, Ele é a eternidade, e ainda que eu seja fraco, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu consigo imaginar que um dia, meu irmão, nós estaremos com Ele em outro lugar muito distante daqui, e estaremos face a face e o adoraremos por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, eu continuo aqui, contando histórias reais em que o nome dele foi glorificado, para tentar honrar quem ele é. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Memórias Pod. Olá, sejam muito bem-vindos de volta à nova temporada do Memórias Pod. Eu sou o Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais, em que o nome dele foi glorificado. Galera, eu tava com muita saudade de gravar, muita saudade de produzir aqui conteúdo pra vocês e estamos de volta. Algumas novidades, de agora em diante o Memórias Pod ele vai funcionar no esquema de temporadas, porque eu não consigo produzir assim de forma contínua. Então essa temporada está programada para ter mais ou menos 12 episódios. Se eu conseguir fazer mais, eu vou fazer mais. Se não, serão 12, mais ou menos. Mas eu vou avisar quando for encerrar. Outra coisa, agora eu tô com uma campanha lá no Apoia-se. Você deve estar notando que o áudio está um pouco esquisito, porque o microfone que eu usava, ele foi para o céu dos microfones. Ele parou de funcionar e eu estou usando um microfone super simples agora para gravar, mas para eu poder produzir com uma qualidade superior, que você está acostumado a ouvir, eu vou precisar da sua ajuda, eu vou precisar do seu apoio lá no apoia.se/memoriaspod. Então você pode entrar lá e contribuir a partir de R$10. Pinga um capilé lá que você me ajuda aqui a manter aqui esse projeto, seguir adiante aqui produzindo. E aí você que tá ouvindo deve estar achando um pouco esquisito, você tá falando, poxa, ele falou que o áudio tá estranho, mas não tá tão estranho assim. É porque eu sou editor de podcasts e esse áudio está tratado. Eu estou usando um microfone super simples com um valor inferior aí a R$30 e eu estou conseguindo um resultado muito satisfatório. E você pode conseguir esse resultado também. Entre em contato conosco aqui, com a VZ7 Produtora, porque de repente eu posso editar aí o seu projeto num precinho super camarada. Tem muitos podcasts que nem sequer utilizam microfones, que são gravados com um aparelho celular e apenas isso. Então, se você tem um projeto que você quer tirar do papel, mas você não entende como você edita, como você usa um software de gravação, você pode gravar, entre em contato conosco que eu vou fazer a edição, o mesmo trabalho que eu faço aqui no Memórias Pod, e eu tenho certeza que você vai ter um produto com qualidade elevada para colocar aí nas plataformas. Tá ouvindo essa trilha? Essa trilha é original, foi composta e gravada por mim. Então, é para você ter uma ideia do que é possível fazer com o trabalho de edição. Então, eu aguardo o seu contato. Entre em contato conosco, que eu quero muito tirar o seu projeto do papel. No demais, eu vou pedir para que você siga a nossa página no Instagram, para que você se inscreva aqui no canal da EDB Jaraguá, curta, compartilhe, porque assim os algoritmos entendem que esse conteúdo é relevante e pulverizam para mais pessoas. Lá no Spotify eu queria pedir também, se não for incômodo, para que você siga o podcast e para que você também avalie aí com 5 estrelas, porque isso é importante também para a gente ficar um pouco mais visível na plataforma. No demais, eu vou ficando por aqui agora e fica aí com o episódio que essa semana tá espetacular.
A Suécia, hoje em dia, é um país que é um sonho para qualquer aspirante à imigração. Hoje em dia, a Suécia é um país que vive bons dias e a sua população desfruta de um sistema de bem-estar social que traz conforto e fartura para todos. Só que nem sempre foi assim. Gunnar Wingren e Daniel Berg não nasceram no melhor momento da Suécia. Entre 1867 e 1886, centenas de milhares de pessoas deixaram o país por não ter trabalho e nem o que comer. Muitos suecos tiveram como destino o meio oeste dos Estados Unidos da América. Daniel Berg viaja para os Estados Unidos aos 18 anos, em 1902. Gunnar chega nas terras estadunidenses em 1903, aos 24 anos. Já haviam se passado 10 anos desde a morte do grande evangelista Dwight L. Moody. Caso você não saiba, eu já falei sobre Moody aqui no Memórias Pod alguns episódios para trás aqui, então fica a recomendação caso você não saiba de quem eu estou falando. Daniel e Gunnar se conheceram apenas em 1909 em uma igreja sueca em Chicago. Gunnar já tinha cursado teologia e pastoreava uma igreja batista em Michigan. Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. É importante contextualizar o período na qual nós estamos falando. Essa época a igreja vivia um grande avivamento. O país de Gales havia sido transformado após um jovem consagrar a sua vida e clamar pela salvação do seu país. Em Chicago, William Seymour, um homem negro, descendente de escravos, cego de um olho, em um galpão abandonado na rua Azusa, iniciava um movimento que daria uma guinada na história da igreja no mundo. O dia era tranquilo e o coração se alegrava ao se lembrar da conferência que seria realizada pela primeira igreja batista sueca de Chicago. Esse dia foi especial, pois foi nesse dia que Gunnar Wingren foi batizado com o Espírito Santo e de seus lábios saíam novas línguas, evidência atestando sua experiência com Deus. O batismo com o Espírito Santo é um ponto de inflexão na vida de Gunnar Wingren. Após ser batizado, Gunnar mudou a sua forma de pregar. E metade da igreja não quis mais como pastor, o fazendo deixar o seu posto e assumir o pastorado em outra igreja batista, mas em South Bend, praticamente na fronteira entre Indiana e Michigan. Um dos membros da igreja, Adolf Ulding, um dia se levantou, foi até ele e disse: "Homem, não temas, pois eu sou contigo. Teu ministério é além do mar." Um dia, Daniel foi visitar o seu amigo em South Bend e ali ouviu praticamente a mesma profecia. Em um ato de fé e em poucos dias, os dois já estavam em Nova York, diante do navio Clement, e em 5 de novembro de 1910 partiram em direção às terras tupiniquins. O recurso era escasso e ambos compraram passagens de terceira classe. Após 2 semanas de viagem e com $90 no bolso e sem saber uma única palavra em português e ninguém para os receber, Gunnar Wingren e Daniel Berg desembarcaram em Belém do Pará. Esse é o dia zero da história da Assembleia de Deus no Brasil. Na região sudeste, já começavam os trabalhos da Congregação Cristã do Brasil, presbiterianos e metodistas. Na Bahia, os batistas estavam a todo vapor. E no Rio Grande do Sul, os luteranos e episcopais estavam se estabelecendo. Já a Assembleia de Deus começava no extremo norte do país. Gunnar e Daniel vinham de um país 3 vezes menor do que o Pará e estavam acostumados com verão, primavera, outono e inverno. Mas o norte do Brasil não é para amadores. Lá só existe uma única estação, o ano inteiro, verão. E um verão escaldante. Daniel suava enquanto se lembrava de quanto gostava da festa que celebrava a volta do verão em junho. A economia da Amazônia não ia bem. Após a queda da produção de borracha, o mercado asiático ficou gigante, prejudicando profundamente a economia local. No início do século XX, a maioria da população brasileira era católica. Já haviam trabalhos de missionários suíços e alemães, mas a Igreja Católica era a maioria esmagadora. Era improvável que aqueles 2 jovens vindos da Suécia teriam um desempenho tão bom e acabariam mudando o perfil religioso de um país inteiro. Gunnar e Daniel
Vieram e apenas vieram. Eles não tinham ninguém os esperando. Eles não tinham nem mesmo um lugar para ficar. Com suas malas nas mãos, entraram em uma rua e caminharam até uma praça. E ali eles fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Como não conheciam absolutamente nada daqui, pediram ajuda a algumas pessoas que os indicaram um hotel simples, cuja diária era algo em torno de R$8.000. Na mesa do hotel, Gunnar encontra um jornal com o endereço do pastor metodista Justus Nelson, e eles vão de encontro até ele no dia seguinte. Quando encontram um pastor, dividem com ele a sua história de vida até aqui. Contaram como atenderam o chamado de Deus e foram parar naquela cidade. O pastor os acompanhou até a Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pelo trabalho, o pastor Raimundo Nobre, que imediatamente os acolheu. E assim, Daniel e Gunnar passaram a morar no porão da igreja. Daniel conseguiu um emprego de caldeireiro numa empresa local, e com seu salário ele custeava aulas de português para Gunnar, que no final do dia tentava passar o que aprendeu para o seu amigo. Talvez esse seja o principal motivo de Daniel nunca ter aprendido a falar português direito. O dinheiro que sobrava era usado para comprar bíblias. A igreja, num primeiro momento, recebeu bem os missionários, só que a rotina de oração de manhã, tarde e à noite acabou chocando um pouco os membros que os viam como fanáticos, mas isso não os abalou nem um pouco. Com muita desenvoltura e eloquência, anunciavam o nome de Jesus, e eles diziam que Jesus os batizaria com o Espírito Santo. A doutrina pentecostal, ensinada com a devida base bíblica, acabou sendo aceita por uma parte das igrejas, mas foi rejeitada por outras. 6 meses se passaram após a chegada dos missionários, e Gunnar acabou sendo convidado para dirigir um culto de oração. Lá, ele ministrava sempre sobre a importância da consagração e da leitura da Bíblia. A maioria dos irmãos se alegraram com a mensagem, e em questão de dias, cultos nos lares já aconteciam todas as semanas. No dia 8 de junho de 1911, a irmã Cecília Albuquerque orava em sua casa com um grupo de irmãos, e a resposta da oração de Wingren e Berg veio. Ela foi a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. No dia seguinte, foi a vez da irmã Maria Nazaré de Araújo, e daí em diante não parou mais. O avanço do pentecostalismo no Brasil acabou exigindo um posicionamento da Igreja Batista, que em uma reunião extraordinária pediu que quem fosse a favor do movimento que se manifestasse. Daniel e Gunnar se colocaram em pé e em seguida mais 17 pessoas. Uns já eram batizados e outros queriam muito. E foi nesse dia que Daniel Berg e Gunnar Wingren, junto com mais 17 pessoas, foram desligados da Igreja Batista. O grupo passou a se reunir em um salão na rua Siqueira Mendes, 79, Cidade Velha, casa do irmão Henrique Albuquerque. Como a glória do Senhor já se manifestava naquele lugar, houve a necessidade de organizar o movimento. Convictos e resolvidos a se organizar, no dia 18 de junho de 1911, por deliberação unânime, foi fundada a Missão da Fé Apostólica. Nome esse inspirado no título do jornal editado pelo pastor William Seymour, da congregação pentecostal mais famosa do mundo no início do século XX, a Igreja da Rua Azusa 312, em Los Angeles, Califórnia. 7 anos depois, Gunnar Wingren e Daniel Berg, agora acompanhados dos missionários Otto Nelson e Samuel Nistrom, mudaram o nome da igreja para Igreja Evangélica Assembleia de Deus, registrando oficialmente em 11 de 1 de 1918, em consonância com o primeiro concílio geral realizado pelas igrejas pentecostais criadas nos Estados Unidos, que se uniram também sobre essa denominação. Estabelecida a Assembleia de Deus, os novos convertidos sentiram de imediato o impulso do Espírito Santo saindo em busca das almas, segundo os pastores Gunnar Wingren e Daniel Berg. Os resultados, testemunhados com salvação, batismo com o Espírito Santo, também com curas divinas, deram à igreja pentecostal a dimensão que vemos hoje. O rápido crescimento exigiu a consagração de pastores e norteou a expansão ministerial da nova igreja.
por onde, aceitando a fé, comprovando a chamada divina, os obreiros separados saíram destemidamente anunciando a palavra de Deus sob a unção do Espírito Santo. O grande crescimento da obra levou os pastores consagrados a assumirem trabalhos em outras localidades e estados, ampliando as fronteiras da mensagem pentecostal no Brasil. Atualmente, o testemunho pentecostal da Assembleia de Deus está presente em todo o Brasil. Os templos e congregações da igreja são verdadeiras agências do reino, em qualquer cidade ou vilarejo dessa nação. Mesmo nos lugares de mais difícil acesso, através de um início simples, mas sob a bênção de Deus, a mensagem pentecostal chegou ao Brasil através de Belém do Pará. E esta mensagem, originada nos céus, alcançou milhões de pessoas em todo o país, fazendo da Assembleia de Deus a maior igreja evangélica do Brasil, local onde Deus fez e continua a fazer coisas maravilhosas. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao Brasil, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar ali um movimento que alteraria profundamente o perfil tanto religioso quanto social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade. Gunnar e Daniel não eram nada parecidos. Daniel era um ganhador de almas, era jovem e tinha uma ótima saúde. Vendia bíblias como quem vende água no deserto. Não importava o lugar, de casa em casa, de cidade em cidade, hospital em hospital, Daniel pregava a palavra de forma clara e compreensível. Era impressionante. Aos 78 anos foi internado em um hospital na Suécia. Apesar de não precisar levar nada, ele levou uma mala cheia de bíblias e o seu velho violão, onde ele cantava hinos tanto em português quanto em sueco. E um ano depois, após combater o bom combate e guardar a fé, ele foi morar com o Senhor. Gunnar era mais preparado e acabou naturalmente se tornando o líder do trabalho. Ele era o cara da estratégia. Ele quem organizava os pontos de pregação, batizava os novos convertidos e tinha todo um cuidado com a consolidação dessa obra. Gunnar já tinha saúde muito mais frágil e ele foi de encontro ao Senhor aos 53 anos, 30 anos antes do seu grande amigo Daniel. Gunnar e Daniel não anunciavam apenas Jesus. Eles anunciavam que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Essa mensagem tão poderosa ia direto ao encontro das pessoas que estavam como a igreja de Éfeso, que nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo. Em contrapartida, haviam outros pastores que atribuíam toda a honra e glória ao Espírito Santo e acabavam tirando Jesus da equação. Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande como as Assembleias de Deus. Nos 4 primeiros anos de 1911 até 1914, houve 384 batismos das águas. No final da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados e regiões do Norte e Nordeste. Na década de 20, os assembleianos já ocupavam os demais estados do Norte e começaram os trabalhos nas regiões Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também no Sul, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Em 33 anos de história, de 1911 até 1944, já estavam instalados em todos os estados da Federação. Na ocasião da 8ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus, realizada em São Paulo, em 1947, o Brasil já era contado como o 3º país em número de crentes pentecostais em todo o mundo, com 100 mil fiéis batizados. É isso aí, galera, esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso retorno, falando sobre a história dessa dupla aí, contando junto a história da Assembleia de Deus, esse ministério que é tão presente, tão grande no Brasil. E então, compartilhe aí com seus amigos, com sua família, para que esse projeto seja mais conhecido, para que chegue a mais lugares essas histórias. Se você quiser entrar em contato conosco, eu respondo lá no Instagram, no Memórias Pod. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo.
ou você pode entrar em contato comigo por e-mail no projetomemoriaspod@gmail.com. No demais, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tchau! Sou Igreja de Deus.